Terceira parte, disciplinas associadas. Capítulo 10, a disciplina da confissão. A confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. Agostinho de Hipona. No coração de Deus está o desejo de perdoar e amar. Por isso ele pôs em ação todo o processo redentor que culminou na cruz e foi confirmado na ressurreição. A ideia comum do que Jesus realizou na cruz corre mais ou menos assim. As pessoas eram tão más e tão mesquinhas e Deus estava tão irado com elas que ele não lhes perdoaria, a menos que alguém importasse sofrer o castigo por todas elas. Nada poderia estar mais distante da verdade. O amor, e não a ira, levou Jesus à cruz. O Gólgota resultou do grande desejo divino de perdoar e não da relutância de Deus. Jesus viu que, mediante seu sofrimento vicário, ele poderia realmente assumir todo o mal da humanidade e assim curá-la, perdoando-lhe. Foi por isso que Jesus recusou o costumeiro tiradores quando este lhe foi oferecido. Ele desejava estar completamente alerta para esta importantíssima obra da redenção. Numa forma profunda e misteriosa, ele estava se preparando para entrar no inconsciente coletivo da raça humana. Uma vez que Jesus vive no eterno agora, esta obra não era apenas para os que estavam ao seu redor, mas ele estava aceitando toda a violência, todo o medo, todo o pecado de todo o passado, de todo o presente e de todo o futuro. Esta era a sua mais sublime e mais santa obra, a obra que torna possível a confissão e o perdão de pecados. Alguns parecem pensar que quando Jesus exclamou, Deus meu, por que me desamparaste?", foi esse um momento de fraqueza. Marcos 15:34. Absolutamente não. Este foi o momento de maior triunfo. Jesus, que havia andado em constante comunhão com o Pai, havia se identificado tão completamente com a humanidade que ele era a verdadeira corporificação do pecado. 2 Coríntios 5:21. Jesus teve êxito em assumir todos os poderes das trevas do presente século mau e em ter derrotado cada um deles pela luz de sua presença. Ele havia alcançado uma identificação tão completa com o pecado da raça que chegou a sentir o abandono de Deus. Somente desse modo ele poderia redimir o pecado. Foi, na verdade, seu momento de maior triunfo. Completada esta maior de todas as suas obras, Jesus pôde então tomar alento. Está consumado, disse ele. Isto é, a obra da redenção estava completa. Ele podia sentir os últimos resíduos da miséria da humanidade fluírem dele para os cuidados do Pai. As últimas pontadas de mal, de hostilidade, de ira e de medo foram-lhe tiradas e ele pôde voltar-se de novo para a luz da presença de Deus. Está consumado, a tarefa está completa. Logo depois ele estava livre para render o Espírito ao Pai. Para a vergonha de nossos pecados, ele ruborizou-se, fechou os olhos para mostrar-nos Deus. Que todo mundo se prostre e saiba que ninguém, senão Deus, pode mostrar tal amor. Bernardo de Clairvaux. Este processo redentor é um grande mistério oculto no coração de Deus. Mas sei que é verdadeiro. Sei disto não só porque a Bíblia diz que é verdadeiro, mas porque tenho visto seus efeitos na vida de muitos, inclusive na minha. É a base pela qual podemos saber que a confissão e o perdão são realidades que nos transformam. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria apenas psicologicamente terapêutica. Porém, ela é muito mais. Realiza uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus e uma mudança subjetiva em nós. É um meio de curar e transformar a disposição interior. Mas eu pensava que Cristo na cruz e a obra redentora tinham algo que ver com a salvação. Pode você dizer. E tem, mas a salvação, de acordo com a Bíblia, refere-se a muito mais do que a questão de quem vai para o céu ou quem se tornará cristão. Aos convertidos, Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Num sermão intitulado O Arrependimento dos Crentes, João Wesley falou da necessidade de os cristãos receberem como herança mais da graça perdoadora de Deus.
A disciplina da confissão pode ajudar o crente a crescer à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Mas não é a confissão uma graça em vez de uma disciplina? Ela é ambas. A menos que Deus conceda a graça, não há confissão autêntica. Mas é também uma disciplina, porque há coisas que devemos fazer. É um curso de ação conscientemente escolhido que nos conduz à sombra do Todo-Poderoso. Como é que a confissão está incluída nas disciplinas associadas? Eu pensava que fosse um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Aqui também a resposta não é ou, mas e também. Somos gratos pelo ensino da Reforma de que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Também somos gratos pelo ensino bíblico cujo apreço se renova em nossos dias, de confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago 5:16. Ambos se encontram na Bíblia e um não exclui o outro. Achamos a confissão uma disciplina tão difícil, em parte porque vemos a comunidade dos crentes como uma comunidade de santos, antes de vê-la como uma comunidade de pecadores. Chegamos a sentir que todos os outros progrediram tanto em santidade que nos encontramos isolados e sozinhos em nosso pecado. Não suportaríamos revelar nossas falhas e deficiências aos outros. Imaginamos que somos os únicos que não puseram os pés na estrada do céu. Portanto, escondemo-nos uns dos outros e vivemos em mentiras veladas e em hipocrisia. Se, porém, sabemos que o povo de Deus é, antes de tudo, uma comunhão de pecadores, estamos livres para ouvir o incondicional chamado de amor de Deus e confessar nossa necessidade abertamente diante dos irmãos e irmãs. Sabemos que não estamos sozinhos em nosso pecado. O medo e o orgulho que se apegam a nós como cracas, apegam-se aos outros também. Somos pecadores juntos. Em atos de confissão mútua, liberamos o poder que cura. Nossa condição humana já não é negada, mas transformada. Poder de perdoar. Os seguidores de Jesus Cristo receberam o poder de, em seu nome, perdoar o pecado. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. João 20:23. Que privilégio maravilhoso! Por que afastar-nos de um ministério tão vivificante? Se nós, não por mérito, mas por pura graça, recebemos o poder de libertar os outros, como ousamos reter este grande dom? Tal poder não ameaça, de forma alguma, o valor ou a eficácia da confissão privada. É uma verdade maravilhosa que o indivíduo pode entrar em uma nova vida na cruz sem levar o auxílio de nenhum mediador humano. Essa realidade dominou como um sopro de ar fresco nos tempos da Reforma. Foi como um toque de clarim de livramento da escravidão e manipulação que se haviam infiltrado no sistema confessional eclesiástico. Precisamos lembrar-nos também que o próprio Lutero acreditava na confissão mútua fraternal. No Catecismo Maior, ele escreveu: portanto, quando te admoesto à confissão, admoesto-te a que sejas cristão. O indivíduo que conheceu mediante a confissão privada o perdão e o livramento de persistentes hábitos importunadores deveria regozijar-se grandemente nesta prova da misericórdia divina. Há, porém, outros para os quais isto não aconteceu. Permita-me descrever o processo. Temos orado, implorado mesmo por perdão, e embora esperando ter sido perdoados, não temos sentido nenhum livramento. Temos duvidado de nosso perdão e perdido a esperança em nossa confissão. Receamos que talvez tenhamos feito confissão somente a nós mesmos e não a Deus. As tristezas e mágoas do passado que nos perseguem não foram curadas. Temos tentado convencer-nos a nós mesmos de que Deus só perdoa o pecado, mas Ele não apaga a memória. Em nosso íntimo, porém, sabemos que deve haver algo mais. Alguns disseram que aceitássemos o perdão pela fé e não chamássemos a Deus de mentiroso. Não desejando chamar a Deus de mentiroso, fazemos o melhor que podemos para aceitar o perdão pela fé. Porém, a miséria e a amargura permanecem em nossa vida e novamente nos desesperamos.
Por fim, começamos a crer que o perdão é apenas uma passagem para o céu, que não tem o propósito de afetar nossa vida no presente, ou que não somos dignos da graça perdoadora de Deus. A Bíblia ensina que todos os crentes são sacerdotes diante de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. No tempo da Reforma, este era chamado sacerdócio universal dos crentes. Uma das funções do sacerdote do Antigo Testamento era trazer o perdão de pecados mediante o sacrifício santo. O livro de Hebreus, naturalmente, deixa claro que Jesus é o sacrifício final e suficiente, mas ele deu no seu sacerdócio o ministério de efetuar aquele sacrifício real nos corações e nas vidas de outros seres humanos. É pela voz de nossos irmãos e irmãs que a palavra de perdão é ouvida e cria raiz dentro de nós. Diário de uma confissão. Muito embora eu tivesse lido na Bíblia acerca do ministério da confissão na Irmandade Cristã, jamais eu o havia experimentado senão quando pastoreava minha primeira igreja. Não dei o difícil passo de desnudar minha vida interior a outrem porque sentisse algum peso de consciência ou senso de pecado. Não sentia que houvesse nada de errado, exceto uma coisa. Eu ansiava por mais poder para realizar a obra de Deus. Sentia-me insuficiente para muitas das desesperadas necessidades com as quais me defrontava. Devia haver mais recursos espirituais do que eu experimentava, e eu tinha recebido todas as experiências do Espírito Santo que supomos ter. Cite-as, eu as tivera. Senhor, há alguma coisa mais que desejas trazer à minha vida? Orava eu. Desejo ser conquistado e governado por ti. Se houver em minha vida algum bloqueio ao fluxo do teu poder, revela-me. Ele revelou, não por uma voz audível ou mesmo por meio de qualquer voz humana, mas simplesmente por uma impressão cada vez maior de que talvez algo em meu passado impedisse o fluxo de minha vida. Assim, arquitetei um plano. Dividi minha vida em 3 períodos: infância, adolescência, vida adulta. No primeiro dia, compareci diante de Deus em oração e meditação, munido de lápis e papel, convidando-o a revelar-me qualquer coisa que durante minha infância necessitasse de perdão ou de cura, ou de ambos. Aguardei em absoluto silêncio por 10 minutos. Anotei alguma coisa sobre minha infância que me aflorou a mente consciente. Não fiz tentativa alguma de analisar os itens ou de atribuir-lhes algum valor. Minha certeza era de que Deus revelaria a coisa que necessitasse de seu toque sanador. Terminada essa parte, guardei o papel correspondente ao dia. No dia seguinte, repeti o mesmo exercício com relação aos anos de minha adolescência e no terceiro, com relação aos anos de minha vida adulta. Papel em mãos, dirigi-me, pois, a um querido irmão em Cristo. Eu o havia informado com uma semana de antecedência da finalidade de nosso encontro. Lentamente, às vezes dolorosamente, li minha folha de papel, acrescentando apenas o necessário para tornar claro o pecado. Terminada a confissão, eu ia guardando a folha de papel em minha pasta. Com sabedoria, meu amigo conselheiro deteve minha mão e pegou a folha de papel. Sem dizer uma palavra e diante de meus olhos, ele rasgou o papel em centenas de pedacinhos e atirou-os numa cesta de lixo. Meus pecados, eu sabia, estavam tão distantes de mim quanto dista o Oriente do Ocidente. A seguir, meu amigo, com a imposição de mãos, fez uma oração de cura por todas as tristezas e mágoas do passado. O poder dessa oração vive comigo até hoje. Não posso dizer que experimentei quaisquer sentimentos dramáticos, não experimentei. Com efeito, a experiência toda foi um ato de obediência, sem o mínimo de sentimentos coativos. Mas estou convencido de que isso me libertou por meios que antes eu não conhecera. Parecia que eu estava livre para explorar o que para mim eram regiões novas e não mapeadas do espírito. Após esse acontecimento, comecei a mover-me em diversas das disciplinas descritas neste livro, que nunca havia experimentado antes. Havia uma conexão casual? Não sei, e francamente não me importa saber. É suficiente ter obedecido ao impulso interior vindo de cima. Houve uma interessante luz lateral.
A exposição de minha confissão humana evidentemente funcionou como centelha de liberdade em meu amigo conselheiro, porque imediatamente após sua oração a meu favor, ele pôde expressar um pecado profundo e perturbador que fora incapaz de confessar até então. Liberdade gera liberdade. Conselho ao ouvir uma confissão. Não é só verdadeiro que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas estamos capacitados a fazer confissão só e especialmente porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. A evidência da misericórdia e graça cria um coração contrito e permite o fluxo da confissão. Somos atraídos a Ele, como nos diz Oséias, com cordas humanas, com laços de amor. Oséias 11:4. Chegamos com corações esperançosos, pois aquele a quem vamos aguarda-nos como o pai do pródigo, que vendo o filho quando ainda estava longe, compadecido, correu, abraçou-o e recebeu-o de volta. Lucas 15:20. Seu maior deleite é perdoar. Ele chama suas criaturas celestes, cheias de luz, para a celebração sempre que uma pessoa faz confissão. Que fazemos nós? Necessitamos de um exame de consciência. Esta é a hora, disse Douglas Steere, em que a alma se coloca sob a contemplação de Deus e quando em sua silente e amorável presença, esta alma é penetrada até o âmago e se torna consciente das coisas que devem ser perdoadas e endireitadas antes que ela possa continuar a amar aquele cujo cuidado tem sido tão constante. Nesta experiência de abrir-nos para a contemplação de Deus, devemos estar preparados para lidar com pecados definidos. Uma confissão generalizada pode livrar-nos de humilhação e vergonha, mas não produzirá cura interior. As pessoas que foram a Jesus foram com pecados óbvios, específicos, e cada uma delas foi perdoada. É muitíssimo fácil evitar nossa verdadeira culpa numa confissão geral. Em nossa confissão trazemos pecados concretos. Todavia, ao chamá-los de concretos, não me refiro somente aos pecados do coração, orgulho, avareza, ira, medo, bem como pecados da carne, preguiça, glutonaria, concupiscência, crime. Podemos usar o método descrito anteriormente. Talvez sejamos atraídos para o método que Lutero usava, no qual ele procurava examinar-se a si mesmo à luz dos 10 mandamentos. Podemos ser levados a outro método muito diferente. Não devemos, porém, em nosso desejo de ser específicos, correr para o perigo contrário de preocupar-nos indevidamente em esmiuçar cada detalhe de nossa vida. A tristeza é necessária a uma boa confissão. A tristeza, no que se relaciona com confissão, não é antes de tudo uma emoção, embora esta possa estar presente. É uma repugnância por haver ofendido o coração do Pai. A tristeza é a expressão da vontade antes de ser expressão das emoções. Em verdade, o estar emocionalmente triste sem uma tristeza piedosa e da vontade destrói a confissão. Tristeza é um modo de levar a confissão a sério. Ela é o contrário do sacerdote e, sem dúvida, do penitente, que Chaucer ridiculariza em Contos de Cantuária. Cheio de doçura ouvia ele a confissão, e agradável era sua absolvição. Determinação de evitar o pecado é o terceiro elemento de uma boa confissão. Na disciplina da confissão, pedimos a Deus que nos dê um ardente desejo de viver santamente e um ódio pela vida ímpia. João Wesley disse certa vez: "Dai-me 100 pregadores que nada temem senão o pecado e nada desejam senão Deus, e com apenas esses abalarei as portas do inferno e estabelecerei o reino do céu na terra." Buscamos de Deus a vontade de ser libertos do pecado quando nos preparamos para fazer confissão. Devemos desejar ser conquistados e governados por Deus, ou se não o desejamos, desejá-lo. Tal desejo é um dom gracioso de Deus. A busca deste dom é uma das condições prévias para se confessar a um irmão ou irmã. Tudo isto parece complicado? Você teme que pudesse falhar em um dos pontos e assim tornar tudo sem efeito? Geralmente é mais complicado na análise do que na experiência. Lembre-se do coração do Pai. Ele é como um pastor que arriscará tudo para encontrar a ovelha extraviada.
Não temos de fazer Deus disposto a perdoar. Em realidade, Deus é quem está trabalhando para fazer-nos dispostos a buscar seu perdão. Uma observação mais sobre o preparo para a confissão. Deve haver um ponto terminal definido no processo de autoexame. A não ser assim, podemos cair facilmente num hábito permanente de autocondenação. A confissão começa em tristeza, mas termina em alegria. A celebração do perdão de pecados, porque ele resulta numa vida autenticamente transformada. Vem a seguir a questão prática de quem devemos confessar. Teologicamente, é de todo correto dizer que todo cristão crente pode receber a confissão de outrem, mas nem todo crente terá empatia e compreensão. Infelizmente, contamos com alguns indivíduos que parecem incapazes de guardar uma confidência. Outros seriam desqualificados porque ficariam horrorizados em face da revelação de certos pecados. Outros ainda, não entendendo a natureza e o valor da confissão, tentariam dar de ombros, dizendo: a coisa não é tão má quanto parece. Felizmente, muitos entendem e se alegrariam em prestar ajuda. Conselho na ajuda ao penitente. Como em qualquer ministério espiritual, há uma preparação necessária para se ouvir corretamente a confissão de um irmão ou irmã. Começamos aprendendo a viver sob a cruz. Bonhoeffer disse: quem quer que viva sob a cruz e tenha discernido na cruz de Cristo a suprema fraqueza de todos os homens e de seu próprio coração, verificará que não existe pecado que lhe seja estranho. Quem quer que outrora se tenha sentido horrorizado pela hediondez de seu próprio pecado, que cravou a Cristo na cruz, já não ficará horrorizado nem mesmo pelos mais grosseiros pecados de um irmão. Este é um fato que nos livrará de jamais nos escandalizarmos com a confissão de outrem. Ele nos livra, para sempre, de manter qualquer atitude de superioridade. Sabemos quão enganoso é o coração humano e conhecemos a graça e a misericórdia da aceitação de Deus. Uma vez que vemos a hediondez do pecado, sabemos que, a despeito do que os outros fizeram, nós somos os principais pecadores. Portanto, não há que alguém possa dizer que nos perturbe. Nada. Vivendo sob a cruz, podemos ouvir as piores coisas proferidas pelos melhores indivíduos, sem mais que um piscar de olhos. Se vivemos nessa realidade, comunicamos esse espírito a outros. Eles sabem que é seguro vir a nós, sabem que podemos receber qualquer revelação da parte deles, sabem que nunca condescenderíamos com eles, mas os entenderíamos. Vivendo neste espírito, não precisamos dizer aos outros que mantemos em segredo informação secreta. Eles sabem que nunca revelaríamos uma confidência. Não temos que prometer-lhes, nem jamais seríamos tentados a revelá-la, porque conhecemos a tristeza piedosa que os impulsionou a este passo difícil. Vivendo sob a cruz, estamos livres do perigo da dominação espiritual. Já estivemos onde nosso irmão agora está, de modo que se foi o desejo de usar sua confissão contra ele. Nem sentimos necessidade alguma de controlá-lo ou de endireitá-lo. Tudo o que sentimos é aceitação e compreensão. Ao preparar-nos para este sagrado ministério, convém que regularmente oremos porque aumente em nós a luz de Cristo, de sorte que, estando com os outros, irradiemos sua vida e sua luz para eles. Desejamos aprender a viver de tal maneira que nossa presença fale do amor e da graça perdoadora de Deus. Deveríamos orar também por um aumento do dom de discernimento. Isso é especialmente importante quando, após a confissão, oramos por eles. É preciso que se note a verdadeira cura necessária na profundidade do espírito interior. É importante que, quando os outros nos revelam suas angústias, aprendamos a estar quietos. Seremos severamente tentados a aliviar a tensão da situação fazendo algum comentário de improviso. Isto distrai e até mesmo destrói a sacralidade do momento. Nem deveríamos tentar arrancar mais detalhes do que os necessários. Se percebemos que por constrangimento ou temor eles retêm algo, o melhor método é esperar em silêncio e em oração. Certa ocasião, uma pessoa confessava seus pesares a mim e ao Senhor. Quando ela terminou, senti-me compelido a esperar em silêncio.
Então ela começou a falar de um pecado íntimo que nunca pudera contar a ninguém. Mais tarde ela me disse que enquanto eu aguardava, ela olhou para mim e viu sobrepostos em meus olhos os olhos de outrem, que lhe comunicaram amor e aceitação, que a liberaram para descarregar o coração. Eu não havia sentido nada, nem tinha visto nada, mas não duvido de sua experiência, pois esta resultou numa maravilhosa cura interior. Essa história mostra outro importante fator no recebimento de uma confissão. Muitas vezes é útil colocar a cruz entre você e o penitente. Isto se faz em oração através da imaginação. Esta atitude protege a pessoa de receber de você emoção meramente humana e protege você de receber dela quaisquer influências perniciosas. Tudo é filtrado pela luz da cruz. Sua compaixão é enaltecida e animada por amor divino. Você ora pelo penitente mediante o poder da cruz. É desnecessário dizer que enquanto a pessoa fala, você está orando por ela. Interiormente e de modo imperceptível, seria descortês demonstrar que você está orando. Você irradia para ela orações de amor e perdão. Você ora também para que ela dê a chave que revelaria qualquer área que necessita do toque curador de Cristo. Finalmente, é de extrema importância que você ore pela pessoa e não apenas lhe dê conselhos. Antes da oração ou durante a oração, deveríamos anunciar à pessoa que o perdão em Jesus Cristo é agora real e eficaz para ela. Podemos dizê-lo em palavras e tons de autêntica autoridade, pois temos todo o céu em apoio de absolvição. João 20, 22 e 23. A oração visa a cura das feridas internas causadas pelo pecado. O melhor é acompanhar a oração com a imposição de mãos, que é um ensino elementar da Bíblia e constitui um meio pelo qual Deus comunica seu poder vivificador. Hebreus 6:2. Peça a Deus que flua para a mente interior profunda e cure as mágoas passadas. Imagine a cura. Dê graças a Deus por ela. Agnes Sanford escreve acerca deste ministério. Estabelece-se um relacionamento muito íntimo neste tipo de oração. Aquele que ora percebe os sentimentos da pessoa pela qual ora. Tanto que, frequentemente, as lágrimas brotam de algum profundo centro de compaixão dentro da alma. Não obstante, se alguém chora, não é por tristeza, mas por alegria, sabendo que essas lágrimas não são suas. São lágrimas do coração compassivo de Cristo, pairando sobre este perdido. E a alegria de Cristo porque, enfim, lhe foi dado um canal por via do qual ele pode alcançar esta pessoa a quem ele ama. A disciplina da confissão põe termo ao fingimento. Deus está chamando à existência uma igreja que possa confessar abertamente sua frágil condição humana. Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que lhe dá autoridade. A honestidade conduz à confissão e a confissão conduz à mudança. Possa Deus conceder à igreja, mais uma vez, a graça de recobrar a disciplina da confissão.